A Bíblia Sagrada, nova tradução na linguagem de hoje, Editora Paulinas. Antigo Testamento. Esther. Introdução. Este livro conta a história de Hadassa, a moça judia conhecida como Esther, que se torna rainha por causa de seu casamento com Xerxes, rei da Pérsia. Amã, o primeiro-ministro do reino, planeja acabar com todos os judeus do reino, mas Esther e o seu primo Mordecai conseguem fazer com que o plano perverso de Amã fracasse, e ele acaba morrendo na forca que havia mandado construir para enforcar Mordecai. Para festejarem a sua vitória contra os seus inimigos, os judeus começaram a comemorar a festa de Purim, o que fazem até hoje. O livro foi escrito em hebraico e mais tarde foi traduzido para o grego. Esta tradução em português foi feita da versão grega. Em algumas partes, esta versão grega é diferente do texto original hebraico e traz também 6 passagens a mais, que, nesta tradução, aparecem como capítulos que são indicados por letras maiúsculas. Os capítulos indicados por números são os mesmos do texto hebraico. Capítulos A. O sonho de Mordecai. Quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, conquistou a cidade de Jerusalém, ele levou Joaquim, rei de Judá, como prisioneiro para a Babilônia. Junto com Joaquim e os outros prisioneiros foi um homem chamado Mordecai, da tribo de Benjamim. Mordecai era filho de Jair e descendente de Simei e de Quis. No segundo ano do reinado do rei Xerxes o Grande, no dia 1º do mês de Nissan, Mordecai teve um sonho. Naquele tempo, ele estava morando na cidade de Suzã, onde era alto funcionário do palácio do rei. O sonho de Mordecai foi este. Ele sonhou que havia barulho e confusão, trovoadas e um terremoto, e desordem por toda parte. Aí apareceram 2 dragões enormes, prontos para lutar um contra o outro. Eles soltaram fortes rugidos, que fizeram com que todos os povos se preparassem para lutar contra o povo de Deus. Foi um dia escuro como breu, um dia de aflição e de sofrimento e de muita desordem por toda parte. Todo o povo de Deus ficou aflito, com medo das desgraças que ia sofrer. Todos se prepararam para morrer e gritaram pedindo socorro a Deus. Como resposta aos gritos deles, veio, como se fosse um grande rio, uma correnteza de água que brotava de uma pequena fonte. Depois começou a clarear e o sol nasceu. Então os humildes se tornaram fortes e acabaram com os poderosos. Nesse sonho, Mordecai ficou sabendo o que Deus estava planejando fazer. Então, Mordecai passou o dia inteiro, desde que acordou até a noite, pensando no sonho e tentando descobrir o que queriam dizer todos os seus detalhes. Mordecai estava no palácio descansando, e perto dele estavam 2 eunucos do rei, que eram guardas do palácio. Eles se chamavam Bigtan e Teres. Mordecai ficou ouvindo a conversa deles e descobriu que estavam fazendo planos para matar o rei Xerxes. Então, Mordecai foi contar ao rei os planos dos 2 guardas.
o rei mandou interrogá-los, e eles confessaram o que estavam planejando. Então foram mortos. Em seguida, o rei ordenou que fosse escrito um relatório oficial desse acontecimento, para que não fosse esquecido. E Mordecai também escreveu um relatório. Depois disso, o rei pôs Mordecai como funcionário do palácio e também lhe deu presentes como recompensa por aquilo que ele havia feito. Mas havia um homem chamado Amã, que era filho de Amedata e descendente de Agage, e que era muito respeitado pelo rei. Por causa do que havia acontecido com os 2 guardas, Amã procurou prejudicar Mordecai e o seu povo. Esther, capítulo 1. A rainha Vasti desafia o rei Xerxes. O que vem contado a seguir aconteceu no tempo em que o rei Xerxes reinava na cidade de Susã. O seu reino se divide em 127 províncias, que iam desde a Índia até a Etiópia. No 3º ano do seu reinado, o rei deu uma grande festa para os seus amigos, para pessoas de outros países, para os nobres da Pérsia e da Média, e para os governadores das províncias. Durante 180 dias, Xerxes mostrou a todos as riquezas do seu reino, e o luxo, e o esplendor das suas festas. Depois desses 180 dias de festa, o rei ofereceu no pátio do Palácio Real um banquete para as pessoas de outros países que se encontravam na cidade. O banquete durou 6 dias. O pátio estava enfeitado com cortinas de linho e de algodão, penduradas por cordões de linho e de púrpura, que estavam amarrados nos blocos de ouro e de prata que ficavam em cima das colunas de mármore e de pedra. No pátio havia sofás de ouro e de prata, e seu piso era de ladrilhos de esmeralda, de madrepérola e de mármore. Os sofás estavam cobertos por panos transparentes, com rosas bordadas em toda a sua barra. Havia copos de ouro e de prata, e estava em exposição um copinho enfeitado de pedras preciosas, que valia mais de 1000 toneladas de prata. Estava sendo servido à vontade o ótimo vinho que o próprio rei bebia. Ele tinha resolvido que todos poderiam beber o quanto quisessem, e por isso deu ordem aos empregados do palácio que servissem a ele e a todos os convidados quanto vinho eles quisessem. A rainha Vasti também ofereceu no mesmo Palácio Real um banquete para todas as esposas dos convidados. No 7º dia do banquete, o rei estava muito alegre. Aí ele mandou chamar os 7 eunucos que eram os seus servidores particulares. Eles se chamavam Amã, Bazã, Teres, Boraze, Zatouta, Abatazat e Taraba. O rei ordenou que trouxessem Vasti, para que ele pusesse na cabeça dela a coroa de rainha, a fim de que ele pudesse mostrar a beleza dela a todos os nobres e aos outros convidados, pois ela era realmente muito linda. Mas a rainha não quis ir. Isso ofendeu o rei e ele ficou furioso. Então disse aos seus amigos: vocês ouviram o que Vasti disse? Pois bem, julguem esse caso e resolvam o que deve ser feito. Aí chegaram perto dele Arquezal,
Sarsatal e Malesear, 3 altas autoridades da Pérsia e da Média, que eram seus conselheiros íntimos e que ocupavam as mais altas posições no reino. Eles disseram ao rei o que a lei mandava que devia ser feito com a rainha Vasti, por não ter obedecido à ordem que o rei havia mandado pelos eunucos. O rei contou a todas as altas autoridades e aos governadores das províncias o que a rainha tinha dito e como o havia desafiado. Aí Memucã disse ao rei e aos seus conselheiros: o que a rainha Vasti fez é uma ofensa não só contra o rei, mas também contra todos os ministros do reino e os governadores das províncias. Pois, assim como Vasti desrespeitou o rei, assim também, hoje, quando ficarem sabendo da resposta que Vasti deu ao rei, as esposas das altas autoridades da Pérsia e da Média vão se atrever a desrespeitar os seus maridos. Portanto, se for da sua vontade, ó rei, baixe um decreto real que será escrito nos livros das leis da Pérsia e da Média. Por esse decreto, a rainha ficará proibida de aparecer na presença do Senhor. Este é o único jeito de resolver o caso. E, depois, o Senhor deve procurar uma mulher que seja melhor do que Vasti para ser rainha no lugar dela. Quando esse decreto do rei for proclamado por todo este reino, então todas as mulheres tratarão com respeito os seus maridos, sejam ricos ou pobres. O rei e os seus ministros gostaram da ideia, e ele fez o que Memucã havia sugerido. Ele enviou cartas a todas as províncias do reino, a cada província na língua que era falada ali, ordenando que todo marido fosse respeitado em sua casa. Ester. Capítulo 2. Ester é feita rainha. Mais tarde, a raiva do rei passou. Ele não falava sobre Vasti, mas continuava lembrando do que ela havia feito e como ele a havia condenado. Então vieram alguns dos seus funcionários e lhe disseram: ó rei, mande buscar as mais lindas virgens do reino. Nomeie funcionários em todas as províncias para escolherem as virgens mais lindas e as trazerem para o seu harém, aqui em Suzã, a capital. Aqui, o eunuco responsável pelo harém real tomará conta delas. Elas receberão um tratamento de beleza e todas as outras coisas que precisarem. Então, ó rei, a moça que mais lhe agradar ficará como rainha no lugar de Vasti. O rei gostou da ideia e fez o que os seus funcionários lhe sugeriram. Em Suzã morava um judeu chamado Mordecai, da tribo de Benjamim. Mordecai era filho de Jair e descendente de Simei e de Quis. Ele era uma das pessoas que o rei Nabucodonosor da Babilônia havia levado da cidade de Jerusalém como prisioneiros. Mordecai havia adotado uma menina chamada Ester, filha de Aminadab, que era tio dele por parte de pai. Os pais dela tinham morrido e Mordecai havia criado a menina, pensando em casar com ela um dia. E
Agora, Esther era uma moça muito bonita. Quando a ordem do rei foi proclamada, muitas moças foram levadas para Suzã, a capital, e entregues a Hegai, o chefe do harém do palácio, para que ele cuidasse delas. Uma dessas moças era Esther. Hegai gostou dela e ela conquistou a simpatia dele. Imediatamente, ele começou a providenciar para ela o tratamento de beleza e a comida especial. Arranjou 7 das melhores empregadas do palácio para cuidarem dela e tratou muito bem Esther e as suas empregadas. Conforme Mordecai havia mandado, Esther não disse nada a ninguém a respeito da sua raça ou da sua nacionalidade. Todos os dias, Mordecai passeava pelo pátio do harém para saber o que estava acontecendo com Esther. O tratamento de beleza das moças durava 1 ano. Durante 6 meses eram usados perfumes de mirra e no resto do ano outros perfumes e produtos de beleza. Terminado o tratamento, cada moça era levada ao rei. Quando chegava a sua vez de ir do harém até o palácio, a moça podia levar tudo o que quisesse. À tarde, ela ia ao palácio e, na manhã seguinte, ia para outro harém e era entregue a Hegai, o eunuco responsável pelas moças do harém. Ela não se encontrava mais com o rei, a não ser que ele a mandasse chamar pelo nome. Chegou a vez de Esther, filha de Aminadab, tio de Mordecai. Quando chegou o seu dia de se encontrar com o rei, ela havia feito tudo o que o eunuco responsável pelas moças do harém havia ordenado e tinha conquistado a simpatia de todos os que a viam. Ela foi apresentada ao rei Xerxes no 12º mês, o mês de Adar, no 7º ano do seu reinado. Ela conquistou a simpatia dele, como nenhuma das outras moças havia feito, e ele ficou apaixonado por ela e colocou na cabeça dela a coroa de rainha. Depois, o rei deu um banquete para todos os seus amigos e para as altas autoridades do reino e festejou durante 7 dias o seu casamento com Esther. E ele baixou os impostos que todas as pessoas do reino deviam pagar. Mordecai salva a vida do rei. Mordecai estava de serviço no palácio. Esther ainda não tinha dito a ninguém que era judia. Ela estava seguindo o conselho que Mordecai lhe tinha dado, isto é, que ela devia temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos, como tinha feito quando morava com ele. E, assim, Esther não mudou a sua maneira de agir. Os 2 eunucos, que eram os chefes dos guarda-costas do rei, não gostaram quando Mordecai foi promovido e começaram a fazer planos para matar Xerxes. Mas Mordecai ficou sabendo disso. Ele foi contar tudo a Esther e ela contou ao rei. Este mandou que fizessem perguntas aos 2 eunucos e depois ordenou que fossem enforcados. Em seguida, como uma homenagem a Mordecai, o rei ordenou que um relatório
desse acontecimento fosse escrito e guardado nos arquivos reais, a fim de que não fosse esquecido o que Mordecai havia feito. Esther, capítulo 3. Amã faz planos para acabar com os judeus. Depois disso, o rei Xerxes promoveu Amã, filho de Amedata e descendente de Agage, e lhe deu o cargo de primeiro-ministro. O rei ordenou que, em sinal de respeito, todos os funcionários do palácio se ajoelhassem diante de Amã, quando se encontrassem com ele. E todos eles começaram a fazer isso, menos Mordecai. Ele não se ajoelhava diante de Amã. Aí os outros funcionários perguntaram a Mordecai por que ele não obedecia à ordem do rei. Todos os dias eles insistiam com Mordecai para que obedecesse, mas ele não os atendia. Então eles foram dizer a Amã que Mordecai estava contra a ordem do rei. Mordecai tinha explicado a eles que não obedecia porque era judeu. Quando soube que Mordecai não se ajoelhava diante dele, Amã ficou furioso e resolveu acabar com todos os judeus que havia no reino de Xerxes. No ano 12º do reinado de Xerxes, Amã assinou uma ordem mandando que tirassem a sorte, a fim de resolver em que dia e mês seria morta num só dia a raça de Mordecai. A sorte caiu no dia 14 do mês de Adar. Aí Amã foi dizer ao rei o seguinte: no meio de todos os povos do seu reino está espalhado um povo cujas leis são diferentes das leis dos outros povos. E esse povo não obedece às suas leis, ó rei. Portanto, não convém que o Senhor continue tolerando essa gente. Se o Senhor quiser, assine um decreto ordenando que todos eles sejam mortos. Então eu entregarei ao tesouro do rei 342.000 quilos de prata. O rei tirou o seu anel sinete e o deu a Amã para que carimbasse o decreto contra os judeus. E ele disse a Amã: fique com o dinheiro e faça com essa gente o que quiser. No dia 13 do primeiro mês, Amã mandou chamar os secretários do palácio e, conforme Amã ordenou, eles escreveram cartas em nome do rei aos chefes militares e aos governadores de todas as 127 províncias, que iam desde a Índia até a Etiópia. As cartas eram também para as autoridades de todos os povos do reino. A ordem foi escrita na língua de cada povo e levada por mensageiros a todas as províncias. A ordem era a seguinte: no dia 1º do 12º mês, o mês de Adar, acabar com a raça dos judeus e ficar com tudo o que é deles. Esther, capítulo B. O decreto contra os judeus. O decreto dizia assim: o grande rei Xerxes escreve o seguinte aos governadores e aos seus funcionários das 127 províncias que vão desde a Índia até a Etiópia.
Desde que me tornei rei de muitos povos e senhor do mundo inteiro, tenho desejado fazer que toda a gente do meu reino viva uma vida sossegada e tenho desejado criar um reino civilizado em que todos possam viajar sem perigo por toda parte e assim fazer voltar a paz que todos desejam. Resolvi fazer isso não porque o meu poder tenha me deixado cheio de orgulho, mas porque quero governar sempre com bondade e sem violência. Perguntei aos meus conselheiros como é que eu poderia realizar os meus planos, e Amã deu uma sugestão. De todos os meus conselheiros, ele é o mais sábio e sempre tem mostrado boa vontade e tem sido muito fiel a mim. Por isso, ele tem a honra de ocupar a segunda mais alta posição no reino. Ele nos contou que, entre todos os povos do reino, está espalhado um povo revoltado, que tem leis diferentes das leis de todos os outros povos e que não obedece às ordens do rei. Por causa deles, nós não temos podido manter unido o nosso reino, que é o que temos tentado fazer com as melhores intenções. Levando em conta que esse povo é o único que sempre está contra todos os outros povos, levando em conta que, por causa das suas leis estranhas, são uma gente que leva uma vida diferente dos outros, levando em conta que eles são contra os nossos interesses e cometem os piores crimes, pondo em perigo a segurança do nosso reino. Levando em conta tudo isso, decretamos que sejam mortas todas as pessoas cujos nomes estão na carta escrita por Amã, o nosso primeiro-ministro, que é o responsável pelo governo, que no dia 14 do 12º mês, o mês de Adar, deste ano, todos, incluindo as mulheres e as crianças, sejam mortos à espada pelos seus inimigos, sem dó nem piedade. Assim, essa gente que sempre foi e continua a ser contra nós, morrerá com violência, num dia só, e daí em diante o nosso governo terá segurança e paz. Conclusão do capítulo 3. Cópias desse decreto foram lidas em público em todas as províncias e foi dada a ordem para que, quando chegasse o dia marcado, todos estivessem prontos. O decreto também foi logo lido em público por toda a cidade de Suzã. Enquanto a confusão se espalhava pela cidade, o rei e Amã caíram na bebedeira. Esther, capítulo 4. Mordecai pede a ajuda de Esther. Mordecai soube de tudo isso. Então, em sinal de tristeza, rasgou a roupa que estava usando, vestiu uma roupa feita de pano grosseiro, pôs cinzas na cabeça e saiu correndo pela cidade, gritando em voz alta: "Vão acabar com um povo inocente." Quando chegou à entrada do palácio, ele parou, pois não podia entrar no palácio quem estivesse vestindo roupa feita de pano grosseiro e estivesse com cinzas na cabeça. E em todas as províncias onde foi lida a ordem do rei, os judeus começaram a gritar, a chorar e a se lamentar, e vestiram roupas feitas de pano grosseiro e puseram cinzas na cabeça.
As empregadas e os eunucos que trabalhavam para a rainha Ester foram contar a ela o que havia acontecido. Ester ficou muito aflita com a notícia e mandou roupas para Mordecai vestir, mas ele não quis. Então ela mandou chamar Acrateu, um dos eunucos que tinham sido escolhidos para servi-la, e ordenou que ele fosse falar com Mordecai para saber exatamente o que estava acontecendo. Mordecai contou a ele tudo o que tinha acontecido e falou sobre a promessa que Amã havia feito ao rei de entregar ao tesouro do rei 342.000 quilos de prata para acabar com os judeus. Mordecai entregou a Acrateu uma cópia do decreto que tinha sido lido em Susã, no qual era ordenado que os judeus fossem mortos, e pediu que ele a levasse para Ester. Pediu também a Acrateu que desse um recado para Ester. Nesse recado, Mordecai mandava que ela fosse falar com o rei e insistisse com ele para que tivesse pena do povo dela. E Mordecai disse também a Acrateu: diga para Ester não esquecer de que ela se criou na minha casa de pobre. E agora Amã, que ocupa a segunda mais alta posição do reino, falou mal de nós ao rei e quer nos matar. Diga a ela que ore ao Senhor e fale com o rei a nosso favor e nos salve da morte. Acrateu foi e contou tudo isso a Ester, e ela o mandou levar a Mordecai a seguinte resposta: todos os povos do reino sabem que ninguém, seja homem ou mulher, pode entrar sem licença no pátio de dentro do palácio para falar com o rei. Sem essa licença, a pessoa será morta. Ela se salvará somente se o rei estender o seu cetro de ouro para ela. E já faz 1 mês que o rei não me manda chamar. Quando Acrateu deu a Mordecai a resposta de Ester, Mordecai disse a ele que voltasse e dissesse a Ester o seguinte recado: não pense que, entre todos os judeus do reino, só você escapará da morte. Se você ficar calada numa situação como esta, do céu virão socorro e ajuda para todos os judeus. Porém, você e a família do seu pai morrerão. Mas quem sabe? Talvez você se tenha tornado rainha justamente para ajudar numa situação como esta. Ester mandou que Acrateu voltasse e dissesse a Mordecai este recado: vá reunir todos os judeus que estiverem em Susã, e todos vocês jejuem por mim. Durante 3 dias não comam, nem bebam nada, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas empregadas também vamos jejuar. Depois, mesmo sendo contra a lei, eu irei falar com o rei. E, se eu tiver de morrer por causa disso, morrerei. Aí Mordecai foi e fez tudo o que Ester havia ordenado. Ester, capítulo C. A oração de Mordecai. E Mordecai, lembrando de tudo o que o Senhor havia feito, orou assim: Senhor, tu és o Rei Todo-Poderoso. Tu dominas todas as coisas e, se quiseres salvar o povo de Israel, não haverá quem possa resistir.
Tu fizeste o céu e a terra e todas as coisas maravilhosas que há no mundo. Tu és o Senhor de tudo, e não há quem possa ir contra ti, Senhor. Tu conheces todas as coisas, e tu sabes, Senhor, que não foi por orgulho, vaidade ou arrogância que eu não me ajoelhei diante de Amã, aquele homem orgulhoso. Tu sabes que, para salvar o povo de Israel, eu estou pronto para beijar a sola dos pés daquele homem. Eu agi assim para não dar a um homem mais glória do que aquela que eu dou a ti, ó Deus. Somente diante de ti, meu Senhor, é que eu me ajoelharei. Não me ajoelharei diante de mais ninguém. E não é por orgulho que eu faço isso. E agora, Senhor Deus, Rei, Deus de Abraão, salva o teu povo, pois existem pessoas que querem nos matar, gente que tenta acabar com o povo que sempre foi teu. Não desprezes este teu povo que tiraste da terra do Egito, para que fosse somente teu. Ouve a minha oração, tem piedade do teu povo e muda o nosso luto em festa, a fim de que vivamos e cantemos hinos de louvor a ti, Senhor. Salva-nos da morte para que possamos continuar a te louvar. E todos os judeus clamaram em voz bem alta, pedindo socorro a Deus, pois viam que a morte estava chegando. A oração de Ester. A rainha Ester, numa aflição de morte, procurou a proteção do Senhor. Tirou as suas roupas de luxo e vestiu roupas de luto e tristeza. Ao invés de perfumes caros, ela pôs cinzas e sujeira na cabeça. Descuidou completamente do seu corpo e deixou que os seus cabelos soltos e despenteados cobrissem o corpo que ela tanto gostava de enfeitar. Ela orou ao Senhor, o Deus de Israel, dizendo assim: Ó meu Senhor, nosso Rei, tu és o único Deus. Salva-me, pois estou sozinha. Tu és a minha única ajuda, e estou para arriscar a minha vida. Desde criança, aprendi com os meus pais e os meus parentes que tu, ó Senhor, entre todos os povos, escolheste o povo de Israel e escolheste os nossos pais entre todos os seus antepassados para serem teus para sempre, e os trataste como prometeste. Mas temos pecado contra ti, e tu nos entregaste nas mãos dos nossos inimigos, por termos prestado homenagens aos seus deuses. Tu és justo, ó Senhor. Porém, os nossos inimigos não se contentaram em nos fazer sofrer uma escravidão cruel. Agora juraram aos seus ídolos que irão nos obrigar a abandonar a tua lei, que irão acabar com o teu povo, matar aqueles que te louvam, apagar a glória do teu templo e destruir o teu altar. Com isso, os pagãos louvarão os deuses falsos e prestarão homenagens para sempre a um rei mortal. Ó Senhor, não entregues o teu poder aos ídolos. Não deixes que os nossos inimigos zombem da nossa desgraça, mas faze com que os seus planos causem a sua própria desgraça. Castiga aquele homem que planejou este mal contra nós, que ele sirva de exemplo para os outros. Lembra-te de nós, Senhor. Vem nos socorrer nesta hora de aflição. E dá-me coragem,
ó Rei dos deuses, ó Senhor Todo-Poderoso. Quando eu for falar com aquele leão, dá-me palavras agradáveis para eu dizer. Muda o coração dele para que ele odeie aquele que luta contra nós, a fim de que aquele homem e todos os seus companheiros morram. Salva-nos com o teu poder e socorre-me, pois estou sozinha, Senhor, e não tenho nenhuma ajuda além da que vem de ti. Senhor, tu conheces todas as coisas. Tu sabes que odeio as homenagens que esses pagãos me prestam e tenho nojo de me deitar com um desses estrangeiros não circuncidados. Tu bem conheces a minha situação difícil. Odeio a coroa de rainha que preciso usar quando apareço em público. Eu a odeio como se fosse um trapo imundo e só a uso quando sou obrigada. Eu, a tua serva, não como à mesa de Amã. Eu não honro com a minha presença os banquetes do rei. Não bebo do vinho que ele oferece aos seus deuses. Desde que cheguei aqui, o meu único prazer tem sido adorar a ti, ó Senhor, Deus de Abraão. Ó Deus Todo-Poderoso, ouve os pedidos do teu povo desesperado. Salva-nos desses malfeitores e livra-me do meu medo. Esther, capítulo D. A conversa de Esther com o rei. Depois de orar 3 dias, Esther tirou as suas roupas de luto e vestiu de novo as suas roupas de luxo. Assim, em toda a sua beleza de rainha, ela orou ao seu Deus e Salvador, aquele que vê todas as coisas. Depois, chamou as suas 2 empregadas e saiu com elas. Apoiando-se levemente no braço de uma delas, a outra vinha atrás, segurando a cauda do seu vestido. Ela estava linda, toda corada e sorrindo alegremente. Parecia estar apaixonada, mas o seu coração estava cheio de medo. Passou por todas as portas do palácio até chegar ao lugar onde o rei se encontrava. Ele estava sentado no trono real, vestindo a sua capa de rei, muito bonita, toda recoberta de ouro e de pedras preciosas. A sua aparência era de dar medo. Quando ele viu Esther, o brilho fora do comum do seu rosto virou imediatamente um olhar de raiva. Ela ficou pálida e desmaiou. Quando ia caindo, encostou a cabeça no ombro da empregada que estava com ela. Deus mudou o coração do rei e fez com que ele ficasse com pena de Esther. Aflito, ele se levantou depressa do trono e segurou-a nos braços, até que ela conseguiu ficar de pé. Tratou de sossegá-la com palavras carinhosas e perguntou: "O que foi, Esther? Eu sou o seu marido. Não fique com medo. Você não vai morrer. A nossa ordem só vale para as pessoas comuns. Venha cá." Aí ele pegou o seu cetro de ouro e o encostou no pescoço de Esther. Depois beijou-a e perguntou: "O que você quer?" Ela respondeu: "Quando eu vi o Senhor, parecia que estava vendo um anjo de Deus. E a sua glória é tão grande que o meu coração quase parou de medo. O Senhor é maravilhoso
e o seu rosto é lindo. Quando ainda estava falando, Esther desmaiou de novo. O rei ficou preocupado e todos os funcionários do palácio trataram de fazê-la voltar a si. Esther, capítulo 5. O rei perguntou a ela: Esther, o que você quer? Peça o que quiser, que eu lhe darei, mesmo que seja a metade do meu reino. Esther respondeu: Hoje é um dia especial para mim. Por isso, se for do seu agrado, eu gostaria de convidar o Senhor e Amã para um banquete que vou preparar hoje. O rei ordenou: digam a Amã que venha depressa para que nós possamos atender o convite de Esther. Assim, o rei e Amã foram ao banquete para o qual Esther os tinha convidado. Quando estavam bebendo vinho, o rei perguntou a Esther: O que está acontecendo, rainha Esther? Tudo o que você pedir, eu lhe darei. Esther respondeu: O que eu quero e o que eu peço é o seguinte: se eu puder abusar da bondade do rei, gostaria de convidar o Senhor e Amã para outro banquete que vou preparar amanhã para os dois. Então eu lhe direi o que quero. O plano de Amã contra Mordecai. Amã estava alegre e feliz da vida quando se despediu do rei. Mas, quando chegou ao palácio e viu o judeu Mordecai, Amã ficou furioso. Foi logo para casa e mandou chamar os seus amigos e também Zeres, a sua esposa. Então, Amã começou a falar sobre a sua riqueza e sobre a honra que o rei lhe tinha dado ao colocá-lo na mais alta posição do reino. E continuou: Além de tudo isso, eu fui a única pessoa que a rainha convidou para ir com o rei ao banquete que ela preparou para ele. E ela também me pediu que amanhã eu fosse com ele a outro banquete. Mas tudo isso não me vale nada enquanto eu continuar vendo Mordecai, aquele judeu, no palácio. Aí, a esposa dele e todos os amigos deram a seguinte sugestão: mande fazer uma forca de uns 20 metros de altura e, amanhã de manhã, peça ao rei que mande enforcar Mordecai nela. Então você poderá ir com o rei ao banquete e se divertir à vontade. Amã gostou da ideia e mandou construir a forca. Esther, capítulo 6. A vitória de Mordecai. Naquela mesma noite, o Senhor fez com que o rei perdesse o sono. Então ele pediu ao seu conselheiro que lhe trouxesse o livro em que era escrito o que acontecia no reino e o lesse para ele. O conselheiro trouxe o livro e leu o relatório a respeito de Mordecai, que contava como ele tinha avisado ao rei que os 2 eunucos que estavam de guarda haviam planejado matar o rei. Aí o rei perguntou: que homenagens fizemos e que prêmios demos a Mordecai por ter feito isso? Os funcionários do palácio responderam: o Senhor não deu nada. Justamente quando o rei estava perguntando a respeito do bom serviço que Mordecai lhe havia prestado, Amã entrou no pátio do palácio.
O rei perguntou: quem está no pátio? Amã tinha vindo a fim de pedir ao rei que mandasse enforcar Mordecai na forca que ele, Amã, havia mandado construir. Os funcionários responderam: é Amã que está no pátio. Mandem que ele entre, ordenou o rei. Então perguntou a Amã: eu quero prestar homenagens a um certo homem. Diga-me o que devo fazer por ele. Amã pensou assim: quem será esse homem a quem o rei quer prestar homenagens? É claro que sou eu. Então disse ao rei: se o Senhor quer prestar homenagens a um homem, ordene aos seus servidores que tragam a capa de linho que o Senhor costuma usar e o cavalo que o Senhor monta. Mande vestir a capa nesse homem, a quem o Senhor ama, e ordene que ele monte o seu cavalo. Aí diga a um amigo seu, um dos nobres, que o leve pela praça da cidade, anunciando em voz alta: é isto o que o rei faz pelo homem a quem ele quer honrar. O rei disse a Amã: tudo o que você acaba de dizer, faça com o judeu Mordecai, um dos funcionários do palácio. Não deixe de fazer nenhuma das coisas que você falou. Então Amã foi e pegou a capa e o cavalo do rei. Vestiu a capa em Mordecai e fez com que ele montasse o cavalo. Depois o levou pela praça da cidade, anunciando em voz alta: é isso o que o rei faz pelo homem a quem ele quer honrar. Depois Mordecai voltou para o palácio, enquanto que Amã voltou para casa, triste e escondendo o rosto. E contou à sua esposa e aos amigos tudo o que havia acontecido com ele. Então os amigos e a esposa lhe disseram: você já começou a perder a luta com Mordecai. Ele é judeu e você não vai vencê-lo de jeito nenhum. Você vai perder na certa, pois o Deus vivo está com ele. Eles ainda estavam falando quando os eunucos chegaram e, na mesma hora, levaram Amã para o banquete que Ester havia preparado. Ester, capítulo 7. Amã é morto. O rei e Amã foram ao segundo banquete oferecido pela rainha. E, novamente, enquanto bebiam vinho, o rei perguntou a Ester: o que está acontecendo, rainha Ester? O que você deseja? Peça o que quiser que eu lhe darei, mesmo que seja a metade do meu reino. Ela respondeu: se eu puder abusar da bondade do rei, a única coisa que quero é que o Senhor salve a minha vida e a vida do meu povo. Pois eu e o meu povo fomos vendidos para sermos escravos. Tudo o que é nosso será roubado e nós seremos mortos. Nós e os nossos filhos e filhas seremos escravos e escravas. Até agora eu não disse nada, mas é uma desgraça que um homem tão mau assim trabalhe no palácio real. O rei perguntou: e quem é o homem que tem o atrevimento de fazer uma coisa dessas? Esse homem perverso é o nosso inimigo Amã, respondeu Ester. Cheio de medo, Amã ficou olhando para o rei e para a rainha. O rei saiu do salão de banquetes e foi para o jardim. Amã
vendo que estava correndo perigo, começou a pedir à rainha que salvasse a sua vida. Para implorar misericórdia, ele se jogou no sofá onde Esther estava. Nesse instante, o rei voltou do jardim. Quando viu Amã, o rei disse: será que ele pretende desonrar a rainha aqui no meu palácio? Ao ouvir isso, Amã virou as costas, cheio de medo. Bugatã, um dos eunucos do rei, disse: há uma forca que Amã mandou construir para enforcar Mordecai, o homem que contou ao rei o plano de matá-lo. A forca fica perto da casa de Amã e mede uns 20 metros de altura. Enforquem Amã nela, ordenou o rei. Então enforcaram Amã na forca que ele havia mandado construir para enforcar Mordecai. E com isso a raiva do rei se acalmou. Esther, capítulo 8. O decreto em favor dos judeus. Naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu a Esther todos os bens de Amã, o inimigo dos judeus. E Mordecai foi recebido pelo rei, porque Esther contou que Mordecai era seu parente. O rei tirou o seu anel, que ele tinha tomado de Amã, e o deu a Mordecai. E Esther nomeou Mordecai como administrador de todos os bens que tinham sido de Amã. Depois, Esther foi e se jogou aos pés do rei, pedindo que ele não deixasse que o terrível plano de Amã contra os judeus fosse executado. O rei estendeu o cetro de ouro para Esther, e ela se levantou e ficou de pé diante dele. Então ela disse: ó rei, se for do seu agrado e se eu puder abusar da sua bondade, então assine um decreto anulando a ordem que Amã deu para que todos os judeus do reino sejam mortos. Pois eu não poderei suportar a destruição do meu povo. E como é que eu poderia me salvar se todos os meus patrícios fossem mortos? O rei disse a Esther: eu lhe dei todos os bens de Amã e ordenei que ele fosse enforcado por haver tentado acabar com os judeus. Se isso ainda não é o bastante, vocês escrevam em meu nome o que quiserem aos judeus e selem as cartas com o meu anel. Pois uma carta escrita por ordem do rei e selada com o seu selo não pode ser anulada. No dia 23 do primeiro mês, o mês de Nissan, os secretários foram chamados e escreveram cartas aos judeus, nas quais havia ordens para os governadores e para os administradores das 127 províncias, que iam desde a Índia até a Etiópia. A cada província a carta foi escrita na língua que era falada ali. As cartas foram escritas em nome do rei, foram carimbadas com o seu anel e levadas por mensageiros. Nas cartas, o rei dava autorização aos judeus que moravam em todas as cidades do reino para seguirem as suas próprias leis. Dava também autorização para se defenderem e para tratarem os seus inimigos e adversários como quisessem, em todo o reino de Xerxes, no dia marcado para a matança, isto é, no dia 13 do 12º mês, o mês de Adar.
Ester, capítulo E. O decreto dizia o seguinte: do grande rei Xerxes para os governadores das 127 províncias que vão desde a Índia até a Etiópia, e a todos os que são fiéis a mim. Saudações. Há muitos que ficam orgulhosos quando recebem homenagens e são bem tratados pelos seus superiores. Não sabem como se comportar ao receberem tantos favores e não somente procuram maltratar as pessoas que eu governo, mas também fazem planos para prejudicar os seus benfeitores. Nunca agradecem aos outros, pelo contrário, ficam cheios de orgulho quando são elogiados por pessoas sem juízo. Pensam que poderão escapar do justo castigo de Deus, que vê todas as coisas e não suporta a maldade. Às vezes acontece que as autoridades põem em altas posições homens que parecem amigos e então elas também se tornam culpadas quando esses homens tentam matar pessoas inocentes e causam males que não podem ser desfeitos. Com a sua malícia e as suas mentiras, esses amigos se aproveitam da boa-fé e das boas intenções das autoridades superiores. Não é preciso lembrarmos as histórias que temos ouvido a respeito de coisas que aconteceram há muitos anos. É só olhar o que está acontecendo agora. Quantos crimes estão sendo cometidos por essa peste de governantes sem moral? Portanto, no futuro farei tudo o que for possível a fim de garantir a paz e a segurança para todos no meu reino. Farei as mudanças que forem necessárias e julgarei com cuidado e justiça todas as causas que eu tiver de resolver. Vejam, por exemplo, o caso de Amã, filho de Amedata, da Macedônia, que abusou da minha boa vontade. Esse homem não é persa, é um estrangeiro e não tem nem um pouco da minha bondade. Mesmo assim, eu o recebi com gentileza e o tratei bondosamente, como trato todos os povos. Ele foi até chamado de pai do reino, chegando a ocupar a segunda mais alta posição do governo. Todos tinham de se ajoelhar diante dele. Mas o seu enorme orgulho o levou a tentar me derrubar do poder e me matar. Com esperteza e mentiras, ele tentou matar Mordecai, o homem que salvou a minha vida e sempre me serviu bem. Tentou matar também Ester, a nossa digníssima rainha, junto com todas as pessoas da raça dela. Pensou que, assim, ele me pegaria de surpresa, fazendo com que os macedônios tomassem o poder que agora pertence a nós, os persas. Mas eu descobri que os judeus, que esse malvado queria matar, não são criminosos, mas são um povo que é governado por leis muito justas. Eles são filhos do Altíssimo, o Deus vivo e todo-poderoso, que tem conservado o nosso reino em ótimas condições, tanto no passado como no presente. Portanto, é bom que vocês não deem nenhuma importância às cartas escritas por Amã, filho de Amedata, que planejou todo esse mal, pois ele e a sua família
foram enforcados na praça principal da cidade de Suzã. O Deus Todo-Poderoso lhe deu, sem demora, o castigo que ele merecia. Coloquem cópias desta carta em todas as praças. Deixem que os judeus vivam de acordo com as suas leis e deem a eles a ajuda que precisarem para se defenderem dos seus inimigos no dia marcado para a sua destruição, isto é, no dia 13 do 12º mês, o mês de Adar. O Deus Todo-Poderoso fez com que o dia que está marcado para a destruição do seu povo escolhido seja um dia de festa para eles. E vocês, judeus, comemorem esse dia importante com muita alegria, como costumam comemorar as suas outras festas sagradas. Assim, agora e no futuro, eu e as pessoas do meu reino, que são fiéis a mim, lembraremos de como vocês foram salvos, e os nossos inimigos lembrarão de como eles mesmos foram destruídos. Qualquer cidade ou província, seja qual for, que não obedecer às minhas ordens, será completamente arrasada pela guerra e pelo fogo. Nunca mais ninguém vai querer morar ali. Até os animais selvagens e as aves terão horror daqueles lugares. Conclusão do capítulo 8. Que em todo o reino cópias desta carta sejam colocadas em lugares públicos para que no dia marcado os judeus estejam prontos para lutar contra os seus inimigos. Os mensageiros montaram os seus cavalos e saíram depressa para cumprirem a ordem do rei. E o decreto foi lido em público também em Suzã. Mordecai saiu do palácio usando uma capa real, uma coroa de ouro e um turbante de linho cor de púrpura. Quando os moradores de Suzã o viram, ficaram muito contentes. Assim, brilhou para os judeus a luz da felicidade. Em todas as cidades e províncias onde foi lida a ordem do rei, os judeus ficaram felizes e alegres e comemoraram com festas e banquetes. E, com medo dos judeus, muitos não-judeus se circuncidaram e se tornaram judeus. Ester, capítulo 9. Os judeus matam os seus inimigos. No dia 13 do 12º mês, o mês de Adar, foi publicado o decreto do rei. Naquele dia, os inimigos dos judeus foram mortos. Ninguém podia resistir aos judeus, pois todos estavam com medo deles. Os governadores das províncias, os administradores e os secretários do rei estavam com medo de Mordecai. Por isso, trataram os judeus com respeito. O decreto do rei havia espalhado a fama de Mordecai por todo o reino. Em Suzã, a capital, os judeus mataram 500 homens e ficaram com os bens deles. Mataram também os 10 filhos do inimigo dos judeus, Amã, filho de Amedata, e descendente de Agag. Os nomes deles eram Parsanestan, Delfon, Pasga, Pardata, Barea, Sarbaca, Marmacima, Arufeu,
Arseu e Zabuteu. Naquele mesmo dia, o rei foi informado de quantas pessoas haviam sido mortas em Suzã. Então ele disse a Ester: aqui em Suzã os judeus mataram 500 homens. E nas províncias, quantos eles terão matado? Mas, se você ainda quiser mais alguma coisa, eu lhe darei. Ester respondeu: dê autorização aos judeus para fazerem amanhã o que fizeram hoje e mande pendurar em forcas os corpos dos 10 filhos de Amã. O rei deixou que isso fosse feito e mandou entregar aos judeus de Suzã os corpos dos 10 filhos de Amã para serem pendurados em forcas. No dia 14 do mês de Adar, os judeus de Suzã se reuniram e mataram mais 300 homens, mas não ficaram com os bens deles. No dia 13 do mês de Adar, os judeus das províncias se reuniram e se defenderam. Mataram 15.000 inimigos e assim se livraram deles, mas não ficaram com os seus bens. No dia 14, eles descansaram e comemoraram esse dia de descanso com banquetes e festas. Os judeus de Suzã se reuniram também no dia 14, mas não descansaram. Comemoraram o dia 14 com banquetes e festas. É por isso que, para os judeus que vivem espalhados pelas províncias, o dia 14 do mês de Adar é feriado, um dia de festas, em que mandam presentes uns para os outros. Mas, para os judeus que moram nas grandes cidades, é o dia 15 de Adar que é feriado, um dia de festas, em que mandam presentes uns para os outros. A festa de Purim. Mordecai escreveu tudo isso e mandou cartas a todos os judeus que moravam no reino de Xerxes, tanto aos de perto como aos de longe. Nas cartas, Mordecai mandou que eles comemorassem os dias 14 e 15 do mês de Adar, pois tinha sido nesses dias que os judeus se livraram dos seus inimigos, e tinha sido nesse mês, o mês de Adar, que o luto se transformou em festa e a tristeza se transformou em comemoração. Mordecai mandou que o mês inteiro fosse feriado, com casamentos e festas, e que eles mandassem presentes aos amigos e aos pobres. Os judeus aprovaram tudo o que Mordecai lhes tinha escrito. Mordecai havia contado como o macedônio Amã, filho de Amedata, os tinha perseguido, como ele havia assinado a ordem mandando tirar a sorte a fim de acabar com os judeus, e como ele tinha ido pedir ao rei que mandasse enforcar Mordecai. Todas as maldades que Amã tinha planejado contra os judeus caíram sobre ele mesmo. Ele e os seus filhos foram enforcados. Por causa das sortes que foram tiradas, esses dias são chamados de Purim, pois na língua dos judeus a palavra Purim quer dizer sortes. Por causa de tudo o que foi escrito nessa carta,
todo o sofrimento dos judeus, tudo que havia acontecido com eles, Mordecai mandou que daí em diante houvesse essa festa e os judeus concordaram com isso. Resolveram que eles, os seus descendentes e todos os que se convertessem ao judaísmo comemorariam sem falta esses dias, a fim de lembrarem o que havia acontecido. Fariam isso de geração em geração em todas as cidades, famílias e províncias. Esses dias de Purim serão comemorados para sempre. Que nenhuma geração esqueça desses dias. A rainha Ester, filha de Aminadab, junto com o judeu Mordecai, escreveu tudo o que tinham feito, confirmando assim a carta que Mordecai havia escrito a respeito da festa de Purim. Os dois ficaram responsáveis pela decisão de começar a comemorar essa festa e arriscaram a sua vida para realizar o seu plano. Com a sua ordem, Ester fez com que essa festa fosse comemorada para sempre, e tudo isso foi escrito a fim de não ser esquecido. Ester, capítulo 10. A grandeza de Mordecai. O rei Xerxes obrigou os moradores do reino, que se estendia por terra e mar, a pagarem impostos. A história do seu poder e da sua coragem e da riqueza e da fama do seu reinado está escrita no livro da história dos reis da Pérsia e da Média, para que nunca seja esquecida. Mordecai agia em nome do rei Xerxes. Ele ocupava uma alta posição no governo e era admirado pelos judeus. A sua maneira de viver fez com que todos os que eram da sua raça o estimassem. Capítulo F. Mordecai recorda o seu sonho. Mordecai disse: foi Deus quem fez com que tudo isso acontecesse. Eu lembro do sonho que tive a respeito de todas essas coisas, e nenhum dos seus detalhes deixou de ser cumprido. A pequena fonte que se tornou um rio, a luz e o sol, e a correnteza de água. O rio representa Ester, com quem o rei casou e a fez como rainha. Os dois dragões somos Amã e eu. Os povos são aqueles que se reuniram para acabar com os judeus. O meu povo são os judeus, que clamaram a Deus pedindo socorro e que foram salvos. O Senhor salvou o seu povo. O Senhor nos livrou de todas essas desgraças. Deus fez grandes milagres e coisas maravilhosas que nunca foram feitos entre os pagãos, pois ele preparou duas sortes, uma para o seu povo e outra para os pagãos. Chegou o dia e a hora de tirar essas duas sortes. Chegou o tempo em que Deus ia julgar os pagãos. Ele lembrou do seu povo, o povo que é somente dele, e decidiu a favor deles. Portanto, todos os anos e para sempre, nos dias 14 e 15 do mês de Adar, o povo de Israel se reunirá na presença de Deus para comemorar esses dias com festas e banquetes. Nota final. Durante o 4º ano do reinado de Ptolomeu e Cleópatra, Dositeu
que dizia ser sacerdote e levita, e o seu filho, Ptolomeu, trouxeram esta carta a respeito da festa de Purim. Afirmaram que a carta era verdadeira e que tinha sido traduzida por Lisímaco, filho de Ptolomeu, da cidade de Jerusalém. Fim do livro de Esther. Você que gostaria de se aprofundar no seu despertar, acesse agora o link Cápsulas do Despertar na descrição desse vídeo. Você tem carro? Tem seguro? Que tal um plano que cabe no seu bolso? Que inclusive cobre orçamentos de outras seguradoras, caso você esteja com o seu seguro próximo de vencer e precise fazer a renovação. Mande mensagem no WhatsApp que deixarei na descrição deste vídeo. Gostaria de acessar dicas preciosas para faturar dinheiro usando suas redes sociais? Eu utilizo e super recomendo o curso Garimpo Digital do professor Marcos Trombeta. Interessado? Acesse já o link que está na descrição desse vídeo. Gostaria de participar do meu grupo de transbordo Destrave Sua Prosperidade no WhatsApp? Neste grupo, compartilho os conteúdos que têm me inspirado. Acesse o link na descrição desse vídeo. Gostou do vídeo? Curta! Compartilhe com amigos que gostem desse tipo de conteúdo. Comente o que você achou do vídeo. Fico muito feliz em saber se atendeu suas expectativas. Se inscreva no canal para ajudar no crescimento dele e assim o conteúdo chegará a mais pessoas. Ative o sininho para receber notificação quando eu postar vídeo novo. Faça parte do meu grupo no Telegram, pois lá eu compartilho os vídeos novos e também compartilho reprogramações mentais gratuitas. Conheça também os meus outros canais aqui no YouTube. Deixarei os links do grupo do Telegram e dos meus outros canais na descrição. Gratidão por assistir. Grande abraço, fica com Deus!